e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes a rede. Versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. O tema da mensagem nesta noite é rede cheia ou vazia. Vou repetir. O tema da mensagem nesta noite é rede cheia ou vazia. Eu já gostaria de iniciar essa mensagem fazendo menção de um tipo de pescador nos tempos atuais. Nos tempos atuais existe um tipo de pescador que é conhecido, chamado como pescadores esportivos. Por que, irmão Cleiton? Porque eles vão pescar e quando eles pescam, eles pegam o peixe e eles soltam o peixe de volta no mar. E essa prática em si, ela tem um nome, ela é popularmente conhecida como pesca e solta. Eu vou repetir. Nos tempos atuais existe um tipo de pescador que é conhecido como pescador esportivo. Por que isso, irmão Cleiton? Porque eles pescam o peixe e após pegar o peixe, eles largam de novo no mar. Essa prática é conhecida como pesca e solta. Simbolicamente falando, trazendo para os dias de hoje, para o âmbito igreja, não essa aqui em si, mas estou obviamente falando em um âmbito geral. Muitas igrejas praticam essa prática, porque pegando o peixe e colocando como simbolismo de pessoas, ou seja, almas, o peixe, ele é, como eu posso dizer, o peixe é pescado, né? Ficou bem coisa assim, mas o peixe, ele é pescado, a pessoa, ela é pescada pela palavra de Deus. Mas por que muitas igrejas estão com essa prática de pesca e solta? Porque a pessoa vem aqui na frente e aceita Jesus, a pessoa vem aqui na frente e renova a sua aliança com Deus. Digo não essa igreja em si, mas repito, estou falando no âmbito geral. E a igreja anota o telefone, mas não liga. Pega o endereço, mas não visita. O que é isso? É a prática de pescar e soltar. Com base nisso, podemos fazer menção de uma verdade. Que verdade é essa, irmão Cleiton? Não solte os peixes. Eu vou repetir, não solte os peixes. Tem alguém aqui para me ajudar a pregar? Olha para quem está do teu lado, diz para ele, para ela, com carinho, respeito, mas com autoridade. Não solte os peixes. Que te calabadaçai. Aí trazendo para o âmbito família, com tristeza que eu digo que nós somos especialistas em desistir das pessoas que mais são próximas a nós. Exemplo, você pega um tio que às vezes nem tio de sangue é, você pega alguém que você se simpatiza, quem sabe um conselheiro na sua vida, não tem grau de parentesco nenhum contigo, mas logo você chama de pai. Semelhantemente a respeito de mulher, não tem grau parentesco nenhum contigo, mas por te servir por intermédio de conselhos, quem sabe até mesmo abraçar as tuas causas em orações, e você já está chamando de mãe. Mas Deus me deu essa oportunidade para dizer glória a Deus por aquele que te aconselha, glória a Deus por aquela que abraça as tuas causas em orações. Mas como que está o teu relacionamento com aquele que de fato, de sangue, é o seu pai? Como está o seu relacionamento com aquela que de fato, de sangue, é a sua mãe? Você pega aquele amigo de infância, aquele pessoal do futebol, você pega aquelas amigas de infância, o pessoal do queimado, do pique-ajuda, do pique-esconde, e diz, essa daqui é a irmã que Deus me deu. Glória a Deus pela sua amizade, até porque a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Mas Deus me deu essa oportunidade para lhe dizer como está o seu relacionamento com aquelas que de fato é sua irmã de sangue. Como está o seu relacionamento com aquele que de fato é o seu irmão de sangue. Glória a Deus. Eu manda calabachurianda cantará. Bem verdade é que a Bíblia diz em Zacarias capítulo 4, versículo 6, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Voltando à verdade sobre não soltar os peixes, fica a perguntinha, mas irmão Cleiton, como eu faço para não soltar os peixes? É mais simples do que parece, porém não é fácil. Primeiro, ligando. Segundo, visitando. Terceiro, amando. Quarto, se importando. Quinto, abraçando as causas e orações. Resumidamente falando, dando suporte. Quando falamos de barco, nós abrimos duas linhas de pensamento. Repita comigo, duas. Quantas linhas de pensamento, igreja? Duas. Pois bem,
A primeira linha de pensamento, o barco vai simbolizar e representar a igreja. Lucas capítulo 5, versículo 7, para você que está com a Bíblia aberta, você vai achar a seguinte expressão: os pescadores do outro barco foram ajudar. Com base nisso, podemos fazer menção de uma verdade. E que verdade é essa? Não tenha medo de pedir ajuda. Eu vou repetir: não tenha medo de pedir ajuda. Se você analisar o texto, você vai ver que quando o barco ele começa a se encher de peixe, eles têm que pedir ajuda às pessoas do outro barco para que pudessem ajudar. Colocando o barco como simbolismo de igreja, partindo do princípio que eles pediram ajuda a pessoas de um outro barco, aqui fica uma lição muito importante para mim e para a tua vida. Já fizemos menção de uma verdade. Que verdade é essa? Não ter medo de pedir ajuda. Só que há uma dificuldade de barcos diferentes se unir. Há uma dificuldade entre barcos. Explica melhor, irmão Pedro. Igrejas com denominações diferentes, com culturas diferentes, com costumes diferentes se unir. Mas a palavra está nos dando uma lição. E que palavra é essa, irmão Cleito? O barco pode até ter uma denominação diferente. O barco pode até ter uma cultura diferente. O barco pode até ter um costume diferente. Mas se o que predomina neste barco, que estou querendo eu me juntar, me unir, o que predomina lá é a palavra de Deus. Se o que predomina é uma doutrina bíblica, o que impede desses barcos se juntarem em prol de um propósito maior? Mas é necessário avaliar com cuidado, como diz um dos meus professores, fala aí de novo. Isso aí, eu não vou nem tentar porque eu sei que não vai sair, mas a igreja entendeu. Tem que analisar desta forma. Para quê? Primeiro, para não entrar em furado. Segundo, para não se escandalizar. E terceiro, quando a gente ora e pede de Deus uma instrução que vem por intermédio de sua voz ou da sua palavra, a gente evita muitos problemas. Então vamos lá. Como, irmão Cleiton, eu faço para unir dois barcos que têm denominações diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes? A chave é a Bíblia. Eu vou filtrar a cultura daquele barco ou daquela determinada igreja de forma bíblica. Eu vou filtrar os costumes daquele barco, daquela determinada igreja de forma bíblica. E se biblicamente não houver nada que impeça, nós podemos juntar, unir. Para quê, irmão Cleiton? Para a realização de um grande projeto. Eu ouvi uma mulher muito sábia dizer uma vez que grandes projetos são realizados em equipe. Não adianta eu ter uma grande visão, não adianta eu ter um grande projeto, se eu quiser tentar fazer tudo sozinho, ou se eu achar que se eu não fizer ninguém faz, que se eu não tiver a coisa não anda. Grandes projetos são realizados em equipe. Mas o que eu quero frisar, irmão Cleiton, a prioridade de Deus são as almas. Então, repito, nada impede juntar dois barcos ou até mesmo mais, igrejas diferentes, denominações diferentes, mas que em seu ensinamento tem como prioridade a palavra de Deus, em que a sua cultura e os seus costumes são 100% bíblicos, em prol de um propósito maior. E que propósito maior é este, irmão Cleiton? As almas. Calabachúria. Segunda linha de pensamento: as pessoas que você pega com a sua rede, estamos no campo simbólico ainda, eventualmente elas vão estar no seu barco. Eu vou repetir: as pessoas que você pega com a sua rede, eventualmente elas vão estar no seu barco. Explica melhor: no seu ciclo de convívio, seja em qual âmbito for. Partindo desse princípio, o problema do barco cheio, o problema da rede cheia, é quando o seu barco e a sua rede está cheio de pessoas que te motivam a pecar. O problema do barco cheio, o problema da rede cheia, é quando está cheio de pessoas que apoiam a sua rebeldia. O problema do barco cheio, o problema da rede cheia,
é quando está cheio de pessoas que dão apoio, dão suporte para as suas decisões erradas. Partindo deste princípio, eu gostaria de abrir um parênteses. E que parênteses é esse, irmão Cleiton? Para estar com um barco e com a rede cheia desse tipo de gente, prefira estar com o seu barco e com a sua rede vazia. Eu vou repetir, para estar com um barco e com a rede cheio de pessoas que te motivam a pecar, cheio de pessoas que apoiam a sua rebeldia, cheio de pessoas que que apoiam as suas decisões erradas, prefira estar com o seu barco e com a sua rede vazia. Partindo deste princípio, podemos fazer menção de uma verdade. E que verdade é essa, irmão Cleiton? Perceba que no seu barco ou na sua rede sempre terá um questionador. Sempre terá uma questionadora. E isso não é ruim, depende da ótica que você olha. Como assim, irmão Cleiton? Porque o questionador e a questionadora no seu barco ou na sua rede, isso é bom. Porque é alguém que questiona, é alguém que vai te motivar a ser melhor, é alguém que vai te motivar a ajustar o que precisa ser ajustado, é alguém que vai te motivar a fazer aquilo que precisa ser feito. Mas tudo depende da ótica que olha. Você pode olhar para o questionador ou para a questionadora e usar como combustível. Eu preciso ajustar isso, eu preciso resolver aquilo, eu preciso reparar isso, eu preciso mexer naquilo. Ou você pode olhar para o questionador, você pode olhar para a questionadora e olhar para uma ótica diferente, uma ótica errônea, que provavelmente trará prejuízos para a sua vida espiritual. E que ótica é essa? É um opositor da obra. É uma opositora da minha chamada, é uma opositora do meu ministério. Deixa eu abrir um parênteses. Os melhores amigos que você pode ter, as melhores amigas que você pode ter, são aqueles e aquelas quando você empresta 5 ou 10 minutos do seu tempo, fala exatamente tudo aquilo que você não quer ouvir. Aonde mora o problema no tempo presente, irmão Cleiton? É que as pessoas elas andam carregadas com o eu acho. As pessoas elas andam transbordante do eu penso. Olhe para cá, quando alguém vier até você pedindo uma palavra, quando alguém vier até você pedindo conselho, não é segundo a sua experiência, não é segundo o que você acha, não é segundo o que você pensa. É o que, irmão? É segundo está na palavra. Por quê? Porque vem alguém que é muito nervoso pedir conselho para mim. Aí eu chego para essa pessoa e falo: olha, se fosse eu já comecei errado, porque não sou eu. O irmão Cleiton é muito calmo, o irmão Cleiton é muito paciente. Mas quem veio até mim pedir uma palavra, quem veio até mim pedir um conselho, quem veio até mim pedir um socorro, é alguém nervoso, é alguém explosivo, é alguém que qualquer coisinha já está já bufando. Relemante o calabrando raio. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então o questionador no meu barco, na minha rede, a questionadora no seu barco e na sua rede, ela pode ser uma bênção para a sua vida, mas também pode gerar problemas com a sua vida espiritual. Tudo depende da forma que você vê. O questionador ou a questionadora pode te levar a parar de procrastinar algumas coisas na sua vida. Gente, eu não estou falando só no âmbito igreja. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Isso serve para o seu namoro. Isso serve para a sua vida emocional, para você que está solteiro, está solteira. Isso serve para o seu casamento. Às vezes, existem algumas coisas que você precisa ajustar no seu casamento, ou no seu namoro, ou na sua vida emocional. Repito, para quem está solteiro, está solteira, e você está procrastinando, você está adiando. O questionador, a questionadora, vai te dar uns puxão de orelha bem dado. E aí, em vez de ficar com raiva dele, em vez de ficar com raiva dela, em vez de dizer: esse parente está querendo se intrometer na minha vida, essa irmã, em vez de cuidar da família dela, está prestando atenção na minha família, na minha casa. Não, usa isso como combustível para pôr em ordem a casa. Que decalabada sai. Deus usou o profeta para falar para o rei Ezequias, se não me falha a memória: põe em ordem a tua casa, porque
certamente morrerá e não viverá. Do que te calabadaçai. Vamos voltar ao texto. Perguntinha do Espírito Santo: sua rede está cheia ou vazia? Olha para quem está do seu lado, dá um sorriso para ele para não assustar e diz: e aí? Vai, fala. E aí? Agora olha para ele e fala: rede cheia ou vazia? Vem comigo. Segunda linha de pensamento. Rede cheia do quê? Gálatas capítulo 5. Primeira linha de pensamento. Tem muita gente com a sua rede cheia de inveja. Tem muita gente com a sua rede cheia de contenda. Deixa eu ressaltar que 6 coisas aborrece a Deus, mas a 7ª a sua alma abomina. O que, irmão? O que semeia contenda no meio dos irmãos. Tem pessoas que estão com a sua rede cheia de lascívia. Tem pessoas que estão com a sua rede cheia de idolatria. Tem pessoas que estão com a sua rede cheia de inimizade e cheia de prostituição. Mas eu quero glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque ainda tem os remanescentes que estão com a sua rede cheia de paz, os remanescentes que estão com a sua rede cheia de bondade, os remanescentes que estão com a sua rede cheia de fé, os remanescentes que estão com a sua rede cheia de mansidão, os remanescentes que estão, enfim, com a sua rede cheia dos frutos do Espírito. Se tem algum remanescente aqui nesta noite, eu te convido a levantar a sua mão e dar o seu melhor glória para Ele. Glória a Jesus pelos remanescentes. Agora vem a pergunta: rede vazia de quê? Muitas pessoas estão com a sua rede vazia de amor. Muitas pessoas estão com a sua rede vazia de unidade. É triste dizer, mas vemos uma geração que se importa cada vez menos com o seu próximo. E com base na primeira e na segunda linha de pensamento, podemos fazer menção de uma verdade. E que verdade é essa, irmão Cleiton? Redobre sua atenção, por gentileza. Vemos uma geração que está com a sua rede cheia de dons espirituais, mas totalmente vazia de conteúdo bíblico. Eu vou repetir. Não estou falando dessa igreja aqui, mas estou falando de um âmbito geral. Vemos uma geração que está com a sua rede cheia de dons espirituais, mas totalmente vazia de conteúdo bíblico. Deixa eu te dizer algo: quando o vento soprar, e ele sempre vem, quando o dia mal chegar, e ele sempre chega, o que vai te segurar não é a marcha com o varão, o que vai te segurar não é a rajada de línguas estranhas, o que vai te segurar não são os dons espirituais, mas o que vai te manter firme na presença de Deus é a palavra. Aleluia. Glórias ao Deus da verdade. Partindo deste princípio, desta verdade, e que verdade é essa, irmão Cleiton? Vemos uma geração que a sua rede está cheia de dons espirituais, mas totalmente vazia de conteúdo bíblico. Eu começo a me lembrar de Moisés. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Moisés, ele teve um período na vida dele extraordinário. A glória de Deus na vida dele era algo tão evidente, que ele tinha que tampar o rosto. Ouvi um homem de Deus pregar com muita sabedoria sobre esta passagem bíblica, e aquele homem de Deus dizia que a glória que estava no rosto de Moisés era uma glória transitória. O que é isso, irmão Cleiton? Ela ia se esvaindo gradativamente. Partindo deste princípio, algo o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração e eu quero compartilhar contigo. Primeira coisa, eu quero fazer menção de uma verdade. E que verdade é essa, irmão Cleiton? A glória de Deus não é para ser guardada e sim manifestada. Oh, meu Deus! Eu vou repetir. A glória de Deus não é para ser guardada e sim manifestada. Partindo deste princípio, nós abrimos 2 linhas de pensamento. Primeira linha de pensamento: Moisés está com a glória de Deus no seu rosto. A glória está se esvaindo, ou seja, indo embora, sumindo gradativamente. Ele cobre o seu rosto e eu vou conjecturar, repito, eu vou conjecturar que ele cobre o rosto
para tentar segurar, ou seja, guardar a glória de Deus. Mas já falei e repito, a glória de Deus não é para ser guardada, e sim manifestada. Explica melhor, irmão Cleiton. Chegou a hora de você despertar esse dom que Deus já te deu. Você está fazendo campanha no monte, você está orando de madrugada, está fazendo um propósito de jejum, pedindo a Deus para fazer aquilo que é para você fazer, pedindo a Deus para operar aquilo que Ele já te capacitou e já te habilitou para operar. Explica melhor, irmão Cleiton. Diz a Bíblia, não, irmão Cleiton, rogo-te que desperte o dom que está em ti. Aí! Olha para quem está do teu lado, diz para ela com carinho, respeito e autoridade, já está em você. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Tem gente tentando encher a rede, maratonando em séries na Netflix. Tem gente tentando encher a rede assistindo jogo de futebol. Tem gente tentando encher a rede passando horas e horas no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, assistindo filme. Mas Deus me deu essa oportunidade nesta noite para dizer: ei, desperta o dom que está em ti, já está sobre você. Que decalabada sai. Partindo do princípio que a glória no rosto de Moisés era uma glória transitória, repito, ou seja, ela ia se esvaindo, sumindo, desaparecendo gradativamente, conjecturando que ele cobriu o rosto para tentar segurar, guardar a glória de Deus. Eu faço menção de uma verdade, e que verdade é essa, irmão Cleiton? A glória de Deus não é para ser guardada, e sim manifestada. Eu vou repetir, a glória de Deus não é para ser guardada, e sim manifestada. Você está dizendo: Deus me deu uma palavra e essa palavra está ardendo no meu coração. Essa palavra não é para você pregar na frente do espelho. Essa palavra não é para você ficar falando sozinho, sozinha dentro de casa. Essa palavra tem endereço e tem um coração aguardando essa palavra que Deus já colocou na sua boca. Quem sabe, eu não sei, eu sou desafinado, eu não sei se é a cultura de quem é desafinado ou se quem canta bem também faz isso, mas eu particularmente, quando eu estou tomando banho, eu gosto de cantar, eu gosto de louvar, e eu quero dizer para vocês, esse louvor que Deus te deu, que você escreveu, não é apenas para você ficar cantando dentro da sua casa, mas já tem um endereço para o coração de alguém. Usa o que Deus te deu. A glória de Deus não é para ser guardada e sim manifestada. Então, irmão Cleiton, se eu não devo guardar a glória de Deus, o que é um pouco complexo de se entender, né? Explica melhor, vou explicar. Eu não guardo a glória de Deus. Você, na condição de igreja de Cristo, não guarda a glória de Deus. Então o que eu guardo, irmão Cleiton? A palavra. Oh, aleluia! Disse o salmista, e não, irmão Cleiton, escondi. Em outras traduções, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se eu não devo guardar a glória de Deus, irmão Cleiton, e sim manifestá-la, o que eu tenho que guardar? Primeiro, a palavra, e segundo, a fé. Prova, irmão Cleiton, provo. Diz a Bíblia, não, irmão Cleiton, acabei a carreira e guardei a fé. E por que, irmão Cleiton, primeiro vem a palavra e depois a fé? Diz a Bíblia, não, irmão Cleiton, que a fé vem pelo ouvir a palavra. A igreja está entendendo. Tu que decalabada sai, elemante o calablando. Deixa eu abrir um parênteses. Eu sei que não é a realidade dessa igreja aqui, glória a Deus por isso, mas tem uma geração aí fora que alega estar manifestando a glória, mas não tem palavra. Alega estar manifestando a glória, mas não exerce a fé. Pode manifestar fogo estranho, pode manifestar heresias, o que for, mas a glória de Deus só tem uma forma dela ser manifestada. E qual? É por intermédio da palavra. Calablando, raio. Então, recapitulando, que eu preciso sair desse tópico e começar a caminhar para o final. Primeiro eu guardo a palavra, depois eu guardo a fé, e por último, nós manifestamos
a glória. Oh, meu Deus, eu quero liberar a palavra para o coração aqui nesta noite. Você não é um coitadinho. Você não é uma coitadinha. Ele morreu na cruz e pagou um preço alto por você. Ele te escolheu para que através de você a glória dele pudesse se manifestar. Eu não sei se alguém aqui tem mão para levantar, mas eu vou profetizar a si mesmo. Você vai manifestar a glória de Deus aonde você colocar a planta dos teus pés. Você manifestará a glória de Deus no seu trabalho. Você manifestará a glória de Deus na sua rua, no seu bairro. Você manifestará a glória de Deus no seu curso, na sua faculdade. Espante-se, porque você manifestará a glória de Deus na sua casa. Ah, mas irmão Cleito, a Bíblia diz que profeta de casa não tem honra até a glória se manifestar. Olha para quem está do teu lado, diz para ele esperar, se prepara. Agora olha para ele e fala, a glória dele está vindo aí. Oh, aleluia. Espírito da verdade, estou caminhando para o final, não se preocupe. Lucas capítulo 5, versículo 11. Você vai achar a seguinte expressão: e deixaram tudo e o seguiram. Antes de começar a concluir, eu quero fazer menção de algo importante. Se você analisar o texto de Lucas 5, ao qual nós usamos como referência, você vai perceber que Jesus ele vai olhar para Simão e vai dizer, siga-me, e vos farei pescador de homens. Perceba que os pescadores eles vão largar, repita comigo bem forte, largar. A igreja está ligada. Eles vão largar, primeiro, o barco, segundo, a rede, terceiro, os peixes. Sabe por quê? Porque coisas nunca será mais importante do que pessoas. Eu vou repetir. Jesus vai olhar para Simão e vai dizer, siga e vos farei pescador de homens. Diz a Bíblia no irmão Cleito, largaram tudo e o seguiram. Ou seja, deixaram primeiro o barco, segundo as redes, terceiro os peixes. Sabe por quê? Porque coisas nunca será mais importante do que pessoas. Eu vou repetir, coisas nunca será mais importante do que pessoas. Vamos começar a concluir. Lucas capítulo 5, versículo 11, repito. Você vai achar a seguinte expressão: deixaram tudo e o seguiram. Agora pensa comigo. Eles largaram o barco cheio. Uma coisa é largar o barco vazio, mas a Bíblia diz que eles largaram o barco cheio. Ou seja, o resultado do esforço de toda uma noite, diz o texto, que eles trabalharam, e de dedicação. Mas quando Jesus diz, vem, siga, em outras palavras é Deus dizendo, o que eu tenho é maior. Aleluia. Quando Jesus diz, larga o barco, larga a rede, larga os peixes e vem, siga, porque o que eu tenho para ti é maior. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o que eu tenho para ti é maior. Olha para quem está do teu lado, me ajude a pregar. Diz para ele, com carinho e respeito, mas com autoridade. O que Deus tem, Deus tem. Agora olha para ela e diz, para a tua vida, agora faz dedinho de profeta para ele falar com autoridade, é maior. É maior. Oh, então por que você ainda está chorando por causa daquilo que você perdeu? Por que você está chorando por causa do não para namoro que você recebeu? Por que você está chorando por causa de um noivado que se desmanchou? Por que você está chorando por causa de uma TV que quebrou? Por causa de um carro que quebrou? Por que você está chorando? Por causa de uma geladeira que quebrou? Por causa de uma máquina de lavar que escangalhou? Calabrando raio, Deus está dizendo que eu tenho para você é maior. Por que tu está chorando por causa de uma porta que não se abriu? Por causa de uma entrevista que você não passou? Deus está dizendo para mim, para a igreja, o que eu tenho para a tua vida é maior. Glória a Deus. Cala e cala blanco raio.
Partindo deste princípio, caminhando para o final, prometo, simbolicamente nos dias de hoje, é simbólico, uma ilustração não real para que nós tenhamos mais facilidade de entender a mensagem. Simbolicamente nos dias de hoje, o que seria? Imagina, o que é você cavar um poço. Esse cavar um poço, ele vai simbolizar e representar quando nós abrimos uma igreja. Geralmente começa em um ponto de pregação, não é uma regra, cada um tem um método. Mas enfim, você cava um poço, a água começa a jorrar, né? Porque ninguém apoia, ninguém ajuda, ninguém estende a mão. Mas quando a água começa a jorrar, calablando, sabe? Quando Deus começa a botar a mão dele e fazer o negócio dar certo, aí vem aquela multidão dizendo: eu sempre acreditei. Ele é manto calablando. Aí vem aquela multidão dizer: ó, eu sou teu amigo, lembra? Mas vem comigo. Então você cava o poço. Cavar é sempre sozinha, não adianta. A água começa a jorrar. Aí você funda a igreja, você estrutura, e quando aparentemente você vai começar a usufruir de todo o seu trabalho, de tudo que você plantou, aí Deus vem e arranca e lhe envia para repetir o mesmo processo de, primeiro, discipulado, segundo, expansão, terceiro, avivamento em outro lugar. Só que isso tem um porquê. Só que antes de entrar o porquê, eu quero frisar esses 3 pontos porque eu acho muito extraordinário. E que 3 pontos é esse? Repita comigo, igreja: discipulado, expansão, avivamento. Então, para ensaio foi muito bom. Vamos de novo: discipulado, expansão, avivamento. Está quase lá. Vamos de novo: discipulado, expansão, avivamento. Você pode adorar o nome dele? Então olhe para cá. Sobre esta palavra, eu profetizo sobre a igreja do Rei Jesus, que nós vamos viver um tempo de discipulado. Sabe por quê? Porque é o discipulado que te segura na igreja quando chega o período de carnaval. É o discipulado que te segura na presença de Cristo quando você passa pela dor da perda. É o discipulado que sustenta e mantém a sua fé quando todas as portas estão fechadas. É o discipulado que te sustenta a sua fé e que te mantém na presença de Deus quando os médicos vêm com diagnósticos desfavoráveis. Então, sobre esta palavra, eu profetizo sobre a igreja do Rei Jesus, um período de discipulado. Por quê? Porque quem passa pelo discipulado não cresce, incha. Eu vou repetir: quem não passa pelo discipulado não cresce, incha. Sobre esta palavra eu profetizo a expansão da igreja do Rei Jesus. Oh, aleluia! Eu estou vendo que 1/3 da igreja creu. Eu vou repetir para tu ter outra oportunidade de dar glória. Sobre esta palavra eu profetizo a expansão da igreja do Rei Jesus. E sobre esta palavra eu profetizo que a igreja do Rei Jesus vivenciará um grande avivamento. Assim diz o Senhor, a igreja por intermédio da palavra. Aleluia. Deus Santo. Recapitulando: cavei o poço, a água jorrou, fundei a igreja, estruturei. Quando aparentemente eu vou colher aquilo que plantei, Deus me arranca e diz: tu vai repetir o ciclo, tu vai repetir o processo. Mas que processo é esse, irmão Clay? Primeiro, de discipulado. Segundo, de expansão. Terceiro, de avivamento. Tudo isso, aonde, irmão Clay? Em outro lugar. Surge a pergunta: qualquer ser humano natural iria se perguntar o porquê. Eis aí a resposta: porque o propósito é maior do que a minha e as tuas vontades. O propósito é
as minhas e as tuas necessidades. O propósito é maior do que a minha e a tua vida. Eu quero abrir um parênteses. A prioridade do reino de Deus são almas. E com base nisso, podemos fazer menção de uma verdade e aqui eu encerro. Calamos. E que verdade é essa, irmão Cleiton? É tempo de rever as prioridades. Eu vou repetir. É tempo de rever as prioridades. Deixa eu abrir um parênteses aqui e deixar bem explicado. A prioridade não são as almas de fato. A prioridade é as almas dentro do contexto e da linha que seguimos na mensagem. Mas literalmente falando, a prioridade é a nossa alma, a nossa salvação e a salvação daqueles e daquelas que nos cercam. Prova isso, irmão Cleiton, prova. Deus vai falar para Timóteo, olha, está vendo a palavra? Está vendo a obra de Deus? Ocupa-te nestas coisas, medita na palavra, porque fazendo isso, salvará tanto a ti como aqueles que lhe ouvem. Diz a Bíblia, não, irmão Cleiton, do que adianta, repito, do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Então, a prioridade é a minha salvação e a salvação daqueles que me cercam. Semelhantemente, a prioridade é a tua salvação e a salvação daqueles e daquelas que lhe cercam. Isso é só para ficar claro e bem explicado. Mas mediante a palavra pregada nesta noite, mediante o contexto e a linha com o Espírito Santo de Deus nos direcionou, a palavra é a prioridade são as almas. E com base nisso, fazemos menção de uma verdade. E qual é? Precisamos rever as prioridades. Me ajude a pregar e aqui eu encerro. Olha para quem está do teu lado com carinho, respeito, mas com autoridade. Diz para ele, diz para ela, é tempo. É tempo. Agora olha para ela e diz de rever. De rever. Agora fala com autoridade as prioridades. As prioridades. Com a permissão do pastor, eu peço que a igreja se coloque de pé. Não vou me demorar. Vou fazer uma oração de 30 segundos apenas. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Espírito da verdade, a palavra foi pregada. E eu não tenho dúvidas que pelo poder da palavra, se entrou alguém aqui nesta noite com a prioridade errada, está saindo com a prioridade certa. Oh, Espírito da verdade, que através da tua palavra e do teu Espírito, o Senhor venha nos conduzir a priorizar aquilo que de fato é uma prioridade no nosso ministério, a priorizar aquilo que de fato é uma prioridade na nossa família, a priorizar aquilo que de fato é a prioridade no nosso trabalho. Em nome de Jesus.